Olá, tudo bem? Começa agora o seu Direito ao Ponto, o seu programa da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Bahia, feito aqui diretamente dos estúdios da Rádio Alba, neste primeiro momento, na condição para TV Alba. Eu sou Luiz Ganem e esse é um programa feito pela Ordem dos Advogados, como eu disse, juntamente com a Fundação Paulo Jackson. A gente recebe aqui nos nossos estúdios o presidente da Comissão de Juizados Especiais, Dr. Rod Macedo, Luiz Rabelo, secretário da Comissão de Juizados Especiais, Felipe Lima, membro da Comissão de Juizados Especiais, e Larissa Mamed, também membro da Comissão de Juizados Especiais. Vamos falar hoje sobre diversos assuntos pertinentes a juizados especiais, mas fazer um apanhado geral do que foram esses 3 anos da comissão. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa. Muito obrigado por terem vindo. Como é que anda a Comissão de Juizados Especiais? Eu sei que a comissão, a gente sempre fala sobre prerrogativa como a coisa, o 24 horas por dia da OAB. Mas sei que juizados especiais têm trabalhado muito, principalmente nessas coisas das visitas blitz, barra blitz. Visita barra blitz, né? Um nome bonito. Mas e aí, como é que anda a comissão? Ganem, primeiramente, bom dia. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade a você, à TV Alba, a meu querido Dalmi, que está aqui também. E também saudar toda essa audiência, essa grande audiência que vocês têm. Dizer que eu já estou virando sócio já, viu, Ganem? Já aqui, só esse ano, acho que já foi a 2ª vez. Eu fico muito feliz de ter esse espaço para a gente poder falar um pouco sobre o nosso trabalho, o trabalho da Comissão de Juizados, que, graças a Deus, apesar dos problemas que a gente enfrenta, que são grandes, enormes, desafios, realizamos algumas coisas para a advocacia que, de alguma forma, interferiram no cotidiano do advogado. Essa questão que você falou aí da inspeção barra blitz, ela é um trabalho ostensivo da Comissão de Juizados, que visa efetivamente dar seguimento às reclamações que nós recebemos no dia a dia, relativo ao andamento das varas, a questão da expedição de alvarás, como você falou, a questão relativa a atendimento. Então, os advogados e advogadas nos ligam, procuram a comissão, trazem os problemas, e esse é um trabalho ostensivo no sentido de fazer as visitas para sanar isso. Então, vamos em loco, aquilo que a gente não consegue resolver, a gente leva para a Coordenadoria de Juizados Especiais, então, sob a batuta do nosso querido Dr. Paulo Chenot, que nos trata sempre muito bem, ou da Corregedoria, aquilo que a gente não consegue. Então, é um trabalho efetivamente feito ao longo desses 3 anos, em que a gente para, no mínimo, 3 vezes por ano, para dar vazão a essas reclamações, e no final do ano sempre ela é voltada para a questão dos alvarás. Vocês têm sempre esse questionamento, existe sempre esse questionamento, que toda vez que chega o final do ano tem que ter uma celeridade de alvará. Qual é a importância do alvará para o exercício da advocacia? O que é que... Tudo bem, a gente sabe, mas quem está lá no interior, quem está nos assistindo agora, não tem essa noção de, o povo fala em alvará o tempo todo em alvará, o tempo todo em alvará. Qual é a importância disso? Então, especificamente sobre essas questões da expedição de alvará, é um tema de grande importância para a advocacia baiana, porque, especialmente no final do ano, garante, né, um final de ano digno para a advocacia. Então, nós nos esforçamos bastante para cobrar a celeridade nessas expedições. Então, a gente fez uma primeira visita, né, nos juizados, em cada vara, verificando o número de alvarás pendentes. Conversamos com juízes. Qual é o número de alvará pendentes hoje? Então, cada vara tinha um número específico. A gente fez um relatório, né, levantando esses números, e falamos com juízes, assessores e os servidores responsáveis pelas expedições, solicitando justamente uma celeridade na expedição do alvará, principalmente nesse final de ano, né, porque o juizado para e a gente fica assim, esses levantamentos de alvará. Então, a gente fez essa primeira visita, levantou os números, fez a solicitação e, numa segunda oportunidade, retornamos, né, para verificar o resultado dessa ação. E o resultado foi extremamente positivo, né? Tinham varas com um número expressivo de alvarás pendentes e a gente conseguiu uma redução de 85% em umas. Algumas varas fizeram mutirão para a expedição, algumas varas designaram 5 de 7 funcionários para a expedição, então o resultado foi... Agora, não é mais fácil... bem relevante. Não é mais fácil, mediante isso,
vou falar uma bobagem aqui, mas eu não estou no dia a dia com vocês, então... Mas não seria mais fácil ou menos complicado se vocês tivessem essa relação de ali com o diretor, com o juiz ou a juíza, durante o ano todo, falar assim, velho, vamos ver como é que a gente faz aqui um número de aporte por mês, para quando chegar no final do ano a gente não ter que precisar criar uma condição especial de visita para poder cobrar o alvará. Não seria menos pior, não, a situação? Mas... Vontade, Luiz, aí. Olá, Gané. Então, respondendo a sua pergunta, esse trabalho, na verdade, é uma pergunta muito inteligente. Deixa eu repetir aqui para pegar o apoio do equipamento. Então, essa é uma pergunta muito inteligente. Na verdade, esse trabalho ele é feito dessa maneira, certo? Nós acompanhamos o sistema do juizado especial através do juizado especial do Imbuí durante todo o ano letivo. Em regra, nós dividimos o ano em 3 ou 4 períodos para checar os alvarás. O que ocorre que no final do ano nós temos o recesso do judiciário e isso impacta diretamente aí no período da expedição e assinatura do alvará. São 15 dias de recesso, é? Na verdade é do dia 22 de dezembro até o dia 20 a 20. São cerca de 30 dias sem que nada funcione no judiciário. Nem o plantão? Não, o plantão funciona para que sejam atendidas prerrogativas e causas de urgência, necessidade que levem aí os prazos ficam suspensos. Mas a suspensão dos prazos e dentre outras questões. E, contudo, em que pese o trabalho da comissão seja executado de forma fracionada durante todo o ano letivo, há déficits dos funcionários, dos servidores públicos, muitas questões que impactam diretamente no serviço, na cobrança que nós estamos fazendo. Então, realmente é um trabalho de formiguinha que vem sendo reiterado durante todo o período e monitorado pela comissão. Esse efeito do recesso é algo que, para vocês, a advocacia é bastante prejudicial? Fica à vontade, gente. Fica à vontade. Não, acaba que não. O que acontece? O recesso é necessário porque são as férias do advogado, né? Se a gente for observar... Mas advogado precisa ter férias? Claro. Me ajude. A advocacia precisa ter férias! Infelizmente ou felizmente coincide com a suspensão dos prazos. Isso faz com que nosso trabalho, né, não seja, entre aspas, necessário nesse período. E até pegando um gancho do que foi falado anteriormente, coincide também no final do ano algumas metas do CNJ, que faz com que a produtividade de sentença depende, porque para alvará ele pressupõe uma condenação, pressupõe um pagamento. Então, muitas vezes, o processo ele inicia lá no início do ano ou no meio do ano e acaba terminando no final do ano com o pagamento. Então, por isso que quando chega ao final do ano tem muito alvará, às vezes pendente. Alguns, de fato, porque as varas não foram diligentes, outros porque coincidiram com a quantidade de pagamentos. Então, por isso que no final do ano essa blitz se intensifica, apesar de ser feita também durante todo o ano. Tem uma preocupação muito forte de vocês em relação aos valores já reconhecidos também, né? Dessa coisa da liberação antes da virada do ano, né? Sim. Assim, eu vou perguntar uma coisa fora da caixa aqui. Vocês têm uma cobrança muito grande também dos seus clientes em relação a tudo que está praticamente pronto para sair e não sai por conta da morosidade? Com certeza. Sim. Acho que a maior pressão que vocês sofrem é essa, claro. né? O cliente é o resultado final, né? Então, ele está ali acompanhando, eles têm acesso aos andamentos do processo, estão vendo solicitação de expedição de alvará. E aí, a cobrança vem pra gente. Aí ele começa a ligar e perguntar, doutora, tá aqui solicitação de Exato. expedição de alvará. E você, não, vou conversar com o juiz. Perfeito. E Conversar com o é juiz. difícil explicar que às vezes não está nas nossas mãos essa diligência, né? A gente fica à mercê realmente do sistema. E é uma expectativa, né? O cliente, quando ele sabe que houve uma condenação, que ele vai receber uma indenização, ele já tem a expectativa de receber logo. De receber, exatamente. Então, quando vê que o valor já é depositado, e obviamente nós, quanto advogados, temos a obrigação de sinalizar, de informar, né, de dar conhecimento do que está acontecendo no processo, eles acabam tendo essa expectativa grande e depositam na gente. Sim. Tem sido pedido eu estou vendo aqui, prioridade na expedição dos alvarás. Por que prioridade, Rod? Alvará tem natureza alimentar, Ganem. Então é a subsistência do advogado e também é o resultado daquele processo para aquela parte. Um alvará, ele pode representar aquele presente para a criança, é aquele dinheiro que entra no final do ano, entendeu? Para um remédio, para um enfermo, enfim.
O alvará, ele é o resultado prático, é o dinheiro, efetivamente, para quem está nos ouvindo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês quatro aqui. Sabedor de tudo isso, tanto a advocacia quanto a justiça, qual é o maior gargalo para que isso que todo ano seja preciso, seja importante, incentivar a justiça a ter uma celeridade nas liberações? Qual é o gargalo? Eu preciso fazer alguns adendos aqui. Bah. Essa não foi iniciativa apenas da Comissão de Juizados. Vamos dar também os créditos para a OAB da Bahia como um todo o sistema. Sim, eu sei OAB, que a presidente Daniela tem essa nossa presidente preocupação. Daniela Borges, entendeu? Nossa vice-presidente Cris Gurgel, nosso diretor tesoureiro Hermes Hilarião, todos eles preocupados com isso, inclusive a OAB e também ao nosso querido amigo Dr. Saulo Guimarães, que eu mando um abraço, presidente da Comissão de Celeridade Processual. Grande Saulo. Que também enviou ofícios ao TJ Bahia, ao próprio TRT, enfim, o sistema OAB todo trabalhando, priorizando isso. Nós paramos, por exemplo, 30 dias antes. E agora, depois voltamos 10 dias, né, para poder fazer o feedback, fazer a conferência, como o Lari falou. Você perguntou em relação ao que mesmo, Gani? Eu estou perguntando O gargalo. Qual o gargalo? O gargalo esbarra, sobretudo, na questão da estrutura, da falta de serventuários, muitas vezes. Quando nós fazemos essas inspeções, nós verificamos que muitas varas possuem um déficit grande de funcionários. Sim. E para isso que a OAB da Bahia tem procurado priorizar a questão do concurso público. É preciso preencher essas vagas. É preciso que as varas estejam trabalhando em sua plenitude de serventuários e etc. Para que a gente possa dar vazão a isso. As varas de consumo têm um volume muito grande, dada a natureza mesmo dessa questão. Então, eu acho que a gente esbarra muito, só não está melhor por conta disso. Eu ouvi de uma pessoa que trabalha no universo do mundo do direito, uma explicação que me foi até, eu fiquei até pensando. A pessoa disse o seguinte: olha, todo ano surgem pelo menos 3.000 advogados. Então, a gente tem uma demanda que é crescente e contínua, porque as faculdades estão entregando advogados e advogadas todo ano. E a gente tem uma quantidade, as pessoas dizendo, e a quantidade que propõe o judiciário acaba ficando cada vez menor. A proporcionalidade dessa chegada da advocacia, de mais páginas da advocacia em relação ao que chega de servidores, é uma diferença muito grande. Eu parei e falei, rapaz, nunca tinha pensado dessa forma, é verdade. Então, a cada ano que surge 1.000 advogados, tem 3 servidores contratados. A desproporção é um negócio assim imenso. Muito grande. E aí a pessoa falou assim, muitas vezes não somos nem nós. É emanamente impossível você dar conta de forma salutar. Sim. E cumprir. Não que nós não queiramos fazer isso, é que a gente não consegue. Sim. E até pela natureza também do alvará é que liberar dinheiro, né? Pressupõe uma responsabilidade maior. Não que os outros atos não sejam responsáveis. Sim. Mas tem que ter uma conferência, procuração, documentação, às vezes é conta. Então, não é simplesmente liberar. Então, acaba também retardando um pouco o processo. Vocês vão fazer... eu não quero falar dessa forma do passado, porque a gente não sabe o horário que passa o programa, ia ser muito honesto com isso. Mas essa continuidade de visitas é algo que vocês fazem mensalmente, acredito eu. Eu me lembro da última vez que você esteve aqui, da mais recente, você falou sobre visita e a gente falava também sobre aquela questão da advocacia predatória. Sim. Você, desse período para cá, você fez essas visitas acontecerem, Rand? Então, a gente faz as visitas pontuais, que a gente chama de inspeções /blitz, 3, 4 vezes no ano, como disse Luiz. No entanto, nosso monitoramento, como ele é constante, a gente acaba fazendo intervenções. Tem um aplicativo, né? Não, ainda não, mas a gente pretende instalar um plantão nos juizados para auxiliar a classe nesse sentido. Já existe um plantão informal, que é o meu celular, entendeu? Muitas vezes, ou então o e-mail da comissão que as pessoas procuram quando estão em problema, o próprio Instagram, as pessoas me procuram em tempo real. Esses dias mesmo eu ajudei uma advogada que ela procurou o atendimento para falar com o magistrado não se encontrava, ela queria falar com o assessor, foi dito que ela deveria falar com o assessor, porque o magistrado não se encontrava no cartório, e ela nos ligou
E eu tive que intervir para poder... ela disse que foi maltratado pelo estagiário, eu tive que falar com a diretora, pedir para o assessor dar uma posição e previsão de atendimento, para você ter ideia. Então, isso acontece rotineiramente, cotidianamente. Vou fazer o seguinte, eu vou intervalo comercial, eu volto daqui a pouco com mais direito ao ponto aqui, conversando hoje com a Comissão de Juizados Especiais. A gente vai ao intervalo e volta já. De volta nesse segundo bloco aqui com o seu Direito ao Ponto, o seu programa da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Bahia, em parceria com a Fundação Paulo Jackson. Recebendo aqui a presença dos advogados e da advogada, Dr. Rod Macedo, Dr. Luiz Rabelo, Dr. Felipe Lima e doutora Larissa Mamed. Nós estamos falando, dentre muitos assuntos, discernindo sobre os 3 anos da Comissão de Juizados Especiais. Rapaz, aí é uma pergunta boa. Nesses 3 anos da comissão, da presença de vocês à frente da comissão, tomando as ações da comissão, qual é o respaldo positivo que você pode tirar desses 3 anos? O que é que mais importante foi conseguido, foi avançado pela comissão? A gente tem um parâmetro desse? A gente teve um respaldo positivo e a certeza de que tem muito trabalho ainda pela frente, né? Esse trabalho não vai acabar nunca, né, vai doutor? acabar, vai ser demorado. Mas assim, a gente pegou, quando a gente iniciou a comissão, na verdade quem iniciou foi a doutora Vanessa Lopes. Perfeito. Ela deu o start disso, né? E a gente pegou o juizado bem, para a advocacia, uma situação bem sucateada. Hoje é uma comissão permanente. Isso, né? A partir de quando a Vanessa criou, juntamente com a gestão da época, é permanente, a gente vem desenvolvendo esse trabalho desde então. Então a gente veio fazendo de uma forma, buscando melhorar a advocacia, porque o juizado é a porta de entrada. Então, assim, esses 3.000 advogados que se formam aí por ano, ou a cada 2 anos, como foi mencionado, ele inicia muitas vezes pelo juizado. Então a gente precisava ter um juizado mais efetivo, mais eficaz, para poder responder à altura não só à advocacia, porque a gente está lá enquanto mandatário, a gente está lá defendendo os interesses de alguém. Então, para responder, dar uma resposta à sociedade. Então a gente já fez muita coisa, nós pegamos indenizações por danos morais, por exemplo, que eram ínfimas, hoje já está num patamar melhorado, precisa melhorar, mas está num patamar melhorado. A gente conseguiu, junto com a classe como um todo, difundir algumas teorias como desvio produtivo, hoje já se tem indenizações sendo praticadas, tanto em primeiro grau quanto em segundo grau, do desvio produtivo do consumidor. Então, fora outras questões de aprimoramento do Projude, a questão da sustentação oral, ser possibilitado, ainda que adveio do tempo de pandemia, mas ser possibilitado que o advogado do interior sustentasse por videoconferência, né? E também o advogado da capital, o pedido de sustentação oral que é feito hoje através do Projude. Antigamente a gente tinha que ir com a folha, né? Imprimir a movimentação e chegava mais cedo para solicitar, e perdia-se um turno, ou às vezes até mais que um turno. Então, nosso trabalho é constante, tem muita coisa ainda a ser feita, mas muito também já foi feito. Desses 3 anos que vocês estão à frente, algo que ainda esteja a passos de tartaruga, que vocês não conseguiram avançar como vocês esperariam que acontecesse? Alguma coisa que a gente possa... A questão da decisão monocrática, né? Pode falar, vai. A questão das decisões monocráticas é um tema que a gente ainda tem muito o que lutar. O avanço não foi significativo. Não foi significativo. Então, 2025 vem aí com muito trabalho e esperamos ter uma melhora nesse tema especialmente. Falando sobre esse tema específico, explica um pouco pra gente, só pra... Lário, se você quiser falar dos PCAs, assim, nós trabalhamos, Gani, assim, não teve avanço, por quê? Porque ainda não houve a vontade política para que isso acontecesse, né? A vontade dentro do Tribunal de Justiça para que isso acontecesse. Por quê? Porque nós tivemos que recorrer ao CNJ, temos 2 PCAs, que são procedimentos de controle administrativo, em trâmite no CNJ sobre esse tema, por exemplo. É um tema muito caro a advocacia, porque trata sobre a questão da sustentação oral, sobre a voz do advogado, que é uma das suas ferramentas de trabalho. Então, assim, dentro dessa cena, a gente trabalhou como pôde, fizemos workshops com modelos práticos para a advocacia, fizemos audiências públicas, reuniões com as turmas todas, reuniões com a própria coordenadoria de juizados especiais, com a corregedoria, Coordenadoria, protestos, doutora
É Luiz Mendoá, desembargador? Juizado do quê? Juizados especiais, a coordenadora? Não, é doutor Paulo Chenot. Paulo Chenot. Doutor Paulo Chenot. Então, doutor Luiz é primeiro grau. Nós fizemos isso, né, Luiz? Então, assim, o Luiz pode até falar mais também sobre isso aqui. Sim, Veja o microfone que fica melhor para você. Sim, foram muitas batalhas enfrentadas ao longo deste ano. Como o Dr. Rod suscitou, nós tivemos reuniões individuais com cada juiz, com cada turma. E eles dizem o quê? Eles se comprometem sempre a analisar o fato da forma que nós apresentamos. Nós temos uma recepção, somos uma comissão que nós temos uma aceitação dentro do tribunal, porque nós sempre estamos à disposição de contribuir. A nossa forma de cobrar é uma forma bem passional, pacífica. Nós muitas vezes intermediamos o problema, o caos que está ocorrendo e oferecemos uma força, um braço até mesmo para o judiciário. Muitas vezes a comissão se propõe a levar problemas internos das varas, como a ausência de servidores. Nós muitas vezes abraçamos problemas que não é em si da advocacia, mas que, de forma consequente, gerará um retorno para todos nós. Isso. Então, desta maneira, a comissão participou de forma específica de cobranças, de solicitações, de reuniões para tentar ajustar o mecanismo das decisões monocráticas, porque, frise-se de passagem, a decisão monocrática ela é permitida. O que a comissão estava buscando ao longo desse período foi a forma como ela é aplicada, que ela sobrepõe os direitos básicos aí do advogado. Então, foi um trabalho assim em que pese o resultado não tenha sido ainda alcançado da forma esperada, mas o trabalho desenvolvido pela comissão foi assim de forma honrosa, assim, incansável. Assim, todo ano a gente trabalhou o tempo todo para isso. Como é que anda essa coisa? Como é que anda essa coisa da advocacia predatória? Em que pé tá isso aí? Só um pequeno, rápido adendo, para você ver essa questão da decisão monocrática. A gente conseguiu alterar o regimento do tribunal. A resolução 20 de 2023, de 13 de dezembro de 2023, faz incluir que as turmas deveriam decidir monocraticamente com base na súmula da turma de uniformização. Houve uma mudança, só que isso foi uma mudança interna no tribunal, no regimento do tribunal, mas que, infelizmente, as turmas não têm seguido. E essas decisões impactam diretamente a sociedade. Porque são decisões que muitas vezes, Gana, o que a gente mais vê, por exemplo, é juízes no interior dizendo que querem dar mais, dando moral no valor mais alto, e as turmas reduzem ou retiram. E isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. O juizado, o judiciário, ele tem que ter, ele tem, eu acredito que tenha, a nossa presidente Cíntia, a presidente Cíntia, nossa não, a presidente Cíntia Rezende, nossa, do Tribunal de Justiça, eu sei que ela tem essa sensibilidade, mas nós verificamos que muitas vezes essas decisões elas trazem um impacto negativo, porque trazem para os descumpridores da lei, as empresas que descumprem a lei, por exemplo, no caso do consumidor, uma sensação de tranquilidade, entendeu? De impunidade. E isso é muito ruim. Então, isso é o problema. Então, a gente tem que atacar isso, porque isso não só prejudica só a advocacia, prejudica também a sociedade. E falando dessa questão da advocacia, a advocacia, a OAB da Bahia, ela repudia veementemente a utilização do termo predatória. A advocacia predatória não existe. Nós não somos predadores. Mas melhorou a partir do momento que isso começou a ser publicizado. Sim, e dito aos pares do Tribunal de Justiça, olha, não somos predatórios em nada aqui. Sim. Só está requerendo aqui o direito do cidadão, da cidadã. Sim. Isso melhorou, Rod? Então, é um trabalho de conscientização, né? Existe o volume de demanda, tem a demanda de massa, ela existe. A gente faz a questão de diferenciar demandas de massa versus demandas predatórias. Uma coisa é a demanda de massa que é ocasionada, muitas vezes, pelos atos de instituições financeiras que descumprem a lei em massa e, por isso, geram uma demanda de massa. Esse é o ponto. Vocês estão indo lá para o Fórum Rui Barbosa fazer manifestações na frente do Fórum Rui Barbosa? Tem esse? Do Imbuí, desculpe, Rui Barbosa. Sim, não, perfeito. Sim, Luiz. Nós... Ao longo de todo o ano, todos os atos, todas as manifestações que a Comissão dos Juizados pretendeu defender foram feitas de forma institucional, organizada, mas sobretudo presencial, demonstrando ali no olho, no aperto de mão, na voz falada presencialmente ali, o que nós, advogados, representantes da classe aqui, gostaríamos
de ter de retorno do judiciário. Então nós colocamos, como diz o ditado popular, a cara a tapa para poder aí atender os requisitos básicos aí da sociedade. E dentre um desses temas que nós conseguimos lutar bastante foi o Instituto do Dano Moral, né? Então o Instituto do Dano Moral, que vem sendo banalizado no estado da Bahia, por conta de valores aplicados de forma irrisória, traz não apenas para o advogado, para o cliente do advogado, mas para toda a sociedade uma insegurança jurídica e uma manipulação das empresas perante aquilo que elas entendem ser justo de manter o errado. Você sabe uma coisa que é importante ressaltar? E aí é uma coisa que a gente realmente não consegue compreender. Se o sistema entendesse que quando você aplica um ato em relação a empresas que trabalham com o consumidor de uma forma coerente, certa, justa, não haveria tanto pedido, tanto processo. A porque sensação de impunidade a sensação de impunidade é que você faz. E eu ouço dos pares, advogados e advogadas, que trabalham com o consumidor, no direito do consumidor, dizendo que ganha muitas vezes a parte não manda nem advogado. Perfeito. Vai à revelia. Porque é irrisório. Sim, ou só o preposto. Ou o dano, esse irrisório, acho que está na conta dele ali, 20% sobre o lucro total voltado para a defesa do consumidor. Que é o que acontece. É mais barato descumprir a lei. Até porque você tem uma conta muito bacana nisso aí. Num avião de 200 pessoas, deu um problema, há direito envolvido nisso, vai lá e reclama. 199 não reclama. Pois é, Gunner. É por conta disso que a comissão se fez presente, certo? Na atuação da valorização, no ato da valorização do dano moral. Muitos telespectadores e ouvintes pensam que essa é uma forma, digamos que, não vou falar egoísta, que seria um termo muito forte, mas individual, uma briga individual da advocacia. E não é. Existe um triângulo que abrange advogado, cliente e sociedade perante as causas que nós buscamos aí no que diz respeito à valorização do dano moral. Como muito bem aí suscitado por você, Gami, o Instituto do Dano Moral, ele tem em uma das suas funções, a função pedagógica, educativa, é trazer uma sanção para a empresa que praticou o ato errado, equivocado, de forma que venha a inibir que ela pratique esse ato novamente. Então fica fácil, como você mesmo disse, uma empresa com 200 aviões causar um problema, ou com 200 passageiros dentro de um avião, trazer um problema para 200 e só 3 reivindicarem. 6 mil reais. 6 mil reais. A empresa computa aquilo ali nas despesas dela, inclui inclusive esse prejuízo na sua cobrança de lucro. Sim. Ou seja, o consumidor final, não aquele meu cliente, você, sua mãe, seu tio, seu pai, todos que estão nos ouvindo e nos assistindo agora, eles sofrem diretamente com esse problema. Primeiro porque o problema passa a ser computado em valores e esses valores são incluídos no serviço ofertado, ou seja, o seu tio que não tem nenhum tipo de processo vai pagar pelo risco do problema, e os problemas que ocorrem de forma corriqueira continuam a existir porque não há uma penalidade para que eles deixem de existir. Portanto, é por conta disso que um dano moral bem aplicado, valorizado, ele desincentiva a empresa a permanecer praticando aquela operação ali indevida perante o consumidor. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui nos nossos estúdios da Rádio Alba, nessa ação da TV Alba, no Direito ao Ponto para a TV. E eu quero agradecer a presença aqui do Dr. Rod Macedo, presidente da Comissão de Juizados Especiais, Dr. Luiz Rabelo, secretário da Comissão de Juizados Especiais, doutora Larissa Mamed, membro da Comissão de Juizado, e Dr. Felipe Lima, membro nesse primeiro momento. Muito obrigado pela presença de vocês aqui na nossa TV. Eu espero que essas coisas se resolvam da melhor forma possível. Muito obrigado a todos. Obrigado, obrigado. agradeço. Gente, a gente vai ficar por aqui. Um grande abraço para todo mundo. A gente volta com mais um programa Direito ao Ponto. Abraço para todos vocês. Tchau.